Estudos para concursos, tudo TRE, só que é o direito constitucional. Aqui eu vou ler umas questões. Das afirmações abaixo, assinale a única correta. O exercício de qualquer trabalho depende da autorização de uma repartição competente. Errado, não é necessário uma autorização. Segundo, as provas obtidas por meio ilícito são admissíveis no processo desde que necessárias. Volta. As provas obtidas por meios ilícitos são admissíveis. Não são admissíveis provas por meios ilícitos no processo. Compete à Ordem dos Advogados do Brasil prestar assistência social aos que comprovem insuficiência de recursos. Compete à OAB prestar assistência social. Quer dizer, não entendi. Essa aqui tá meio estranha. Porque se eu leio rápido, pra mim parece que o cara tá falando da assistência jurídica para as pessoas pobres, né? Mas isso está escrito estranho, então, não. Dois homens e mulheres são iguais de direitos e obrigações nos termos da Constituição Federal. Isso aqui está certo. A locomoção em território nacional depende de visto. Isso aqui está errado. Interessante que as duas questões que estavam erradas estavam com a palavra depende. O remédio jurídico que tem por objeto fazer... Próxima pergunta. O remédio jurídico que tem por objeto fazer com que todos tenham acesso às informações que poder público ou entidade de caráter público possuam as suas respeito, denomina-se a base data, né? Informações e a base data. Nem vou ler as outras. Não, mas vai, eu vou ler as outras. Habeas corpus é proteção de sua integridade física e movimento, mandado de injunção e mandado de segurança são para os seus direitos, né? O mandato de injunção, eu acho que é quando os direitos não tem norma para eles, os seus direitos estão quebrados porque não tem norma para fazer isso. O mandado de segurança é quando você tem um direito seu que não está sendo treco, mesmo tendo norma, né? E a ação popular é para a proteção de coisas públicas dos seus lugares. Um cidadão sofrendo violação de seus direitos, embora estes não sejam assegurados pela Constituição, mas sim pela legislação positiva. Daí poderá acionar o judiciário optando por um dos vários instrumentos que a lei coloca à disposição. Sofrendo de violação de seus direitos. Tipo, essa coisa aqui de não seja assegurado pela Constituição, mas sim pela legislação positiva é meio estranha, né? Mas isso aqui, né, não vejo erro disso aqui. Também é considerada certa, é tipo, poder acionar o judiciário e usar os remédios. Próxima. Ingressa em juízo desde que sejam exauridos previamente as vias administrativas. Essa aqui eu não entendi direito. Isso aqui eu entendi um erro. Desde que sejam exauridas, né? Quando está escrito desde que sejam exauridas, ele está falando que a pessoa é obrigada a usar primeiro o administrativo antes de pedir ajuda ao judiciário, né? Mas isso não é necessário. Próximo, terá restrito acesso aos órgãos jurisdicais. Terá restrito acesso aos órgãos judicantes por se tratar de preceito não resguardado pela Constituição Federal. Então é isso aqui, o cara não está deixando o carinha ter acesso ao Poder Judiciário. Então, errado. Não poderá acionar o Poder Judiciário nem a administração. Daí essa aqui já está totalmente errada, né? Não tem assegurado direito de ampla defesa e de contraditório. Errado, tem direito de ampla defesa e contraditório. Pode acionar o Judiciário, também a administração. 4 minutos, 3 perguntas. Vai, próximo. Só se pode pleitear por habeas datas informações. Isso aqui é sobre informação específica do habeas data, né? O habeas data tem que ser pleitear informações a seu respeito, que estão em órgãos públicos e outras coisas, né? Opa, não consigo sair daqui, tô preso. Merda. Sai.
Já volto. Alô! Acabei de perceber que eu estou muito alto. Pronto, minha tamanho da cadeira. A primeira opção era só pode pleitear por habeas data informações relativas ao impetrante, né? Informações pessoais. O segundo objeto de da habeas data é a ratificação dos dados constantes das entidades governamentais. Daí essa aqui tá certa, só que tem uma segunda aqui que coloca uma coisa a mais, que também é certo. A ratificação de dados constantes em entidades governamentais ou de caráter público também. Isso aqui está mais certo, né? Essas perguntas que tem uma opção que está certa, uma opção que está mais certa ainda, é muito cool. Na prisão da autoridade responsável pelas informações registradas. A prisão... Segundo objetivo, a prisão exata é a prisão de autoridade responsável pelas informações registradas. O habeas data não é para prender ninguém, tá? Tá errado. E nenhuma das anteriores, não. A reparação financeira por danos morais causados pelas informações arquivadas. Isso nem é um remédio constitucional. Nem não é habeas data também. Próximo. Cansei de ler as respostas e as alternativas, né? Vamos ler só os capítulos. A lei não prejudicará direito adquirido O ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Trata-se do princípio da retroatividade das leis. Próximo. A extradição é a entrega de um indivíduo verno a um outro país que o reclame para ser julgado ou para cumprir pena de acordo com a Constituição Federal. A resposta certa é: brasileiro nato não pode ser extraditado. Certo, brasileiros natos não podem ser extraditados para outro país. Tratando-se de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, há o privilégio ao brasileiro naturalizado. Eu não sei por que o cara está falando de privilégio naturalizado, mas o cara que faz tráfico de drogas pode ser extraditado. Se é naturalizado, né? Se lembra que aqui o nato não pode ser extraditado? Estrangeiro pode ser extraditado por crime político ou de opinião. E isso aqui está errado porque não pode. Um estrangeiro não pode ser extraditado por um crime político ou de opinião. Esses são os dois que estão escritos na Constituição, que não pode ser extraditado por esses motivos. Ele pode ser por crime comum e também pode ser extraditado, como é que se diz aqui, pelo tráfico. Assinar a alternativa correta essa questão aqui. Não há crime sem lei anterior que a define, nem pena sem prévia combinação legal. Isso aqui está certinho. A lei pode estabelecer hipóteses de exclusão de sua apreciação pelo Poder Judiciário, ainda que presentes a lesão ou a ameaça a direito. Errado. A lei penal não retroagirá, salvo nos casos de anistia fiscal. Errado. Ela retroage, sim, tem casos. Próxima questão. O remédio constitucional a ser aplicado em situações em que falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, denomina-se mandato de injunção. Legal. O remédio jurídico que visa defender o direito de notificar a ilegalidade ou abuso de autoridade denomina-se o direito de petição. Ninguém poderá ser. Próxima. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, certo? É garantido o direito de propriedade, certo? Verdadeiro, verdadeiro. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Verdadeiro. Tudo tá verdadeiro, né? Em face do constitucional, das informações acima, pode dizer que as três normas são corretas. Próxima. Conceder-se a mandato de injunção, sempre que a falta de norma reguladora forme inviável exercício dos direitos, liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes na nacionalidade, à soberania e à cidadania. Nem que eu acertei o que era o mandato de injunção? Falta algumas questões ainda. Falta mais duas questões. A Constituição Federal de 88 preveda o quê? Veda o anonimato e as associações de caráter paramilitar. Isso aqui está vedado, né? As outras coisas que estavam na questão eram coisas que não eram vedadas, tipo a inviolabilidade de sigilo de correspondência. Isso aqui não está vedado, isso aqui é permitido. A livre locomoção é permitida, o direito de propriedade é permitido e o direito de consciência e de crença também é permitido. Próxima, a lei não prejudicará o direito adquirido. Próxima, assinale a alternativa correta. Cadê? Agora que eu pensei, esqueci que eu tenho um highlight, que é uma marca-texto. Vamos lá. É livre o exercício de qualificações de trabalho, ofícios ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Segundo a Constituição Federal, o princípio da legalidade consiste em que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algumas coisas, senão em virtude de lei. Legal, isso aqui está escrito na Constituição Federal. A prisão por dívida é proibida pela Constituição Federal. Esse é nos casos, né? Daquela do devedor de alimentos. A resposta aqui era do devedor de alimentos e depositário infiel. A instituição do júri compete julgar os crimes dolosos contra a vida. Júri é doloso. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçados de sofrer violência, coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conceder-se-á habeas corpus. Corpo e movimentação é habeas corpus. Analise as afirmativas abaixo. Daí, depois, veja o que estão certas, né? E a resposta era que todas estão certas. Então, aos pobres são gratuitos o registro de nascimento e a certidão de óbito, certo? Aos pobres e ricos são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, certo? A todos são gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, certo? E os direitos e deveres individuais e coletivos têm aplicação imediata com ou sem norma que os regulamente. Interessante, não é? O último. Próxima questão. São garantias previstas no capítulo dos direitos e deveres individuais coletivos da Constituição Federal, dentre outras as seguintes. Assinale a alternativa correta. É a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente
censura ou licença. Próxima questão. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político de opinião, né? Que eu já vi uma outra pergunta com isso. Quanto ao habeas corpus, pode-se dizer que... Daí tem aqui umas opções aqui. A certa era, todas estão certas. Engraçado que normalmente nas apostilas, quando tem uma questão de que é criada pela própria banca, e daí, quer dizer, uma projeção criada, eles colocam isso, eles normalmente colocam todas certas, meu. Sabe? É que, tipo, você pensa que se tá toda certa vai ser fácil de achar, mas na verdade as todas certas são difíceis também. Porque, tipo, se você não estudou direito e você lê uma coisa que você acha que te confunde, você vai pensar, isso aqui tá errado, isso aqui eu não lembro disso aqui, isso aqui tá estranho. Mas só que tá certo, tá normal. Só você que não estudou direito, não lembra direito o que você leu. Daí com as palavras um pouco diferentes, você acha que tá errado e acaba escolhendo errado. Então, quanto ao habeas corpus, é um remédio jurídico de tutela de liberdade de locomoção. Seria a medida legal de proteção à liberdade de locomoção. Poderá ser liberatório ou preventivo. Tem essas duas coisas. E não depende de formalidade processual comum, podendo ser feita na sua petição por telegrama ou por simples carta. Essas duas aqui seriam as coisas que me confundiriam. Eu não lembraria dessa coisa, eu não lembrava dessa carta, coisa de carta, e também não lembrava de ser liberatório preventivo. Quer dizer, eu lembrava de ler uma coisa de ser liberatório preventivo, mas está meio confusa aqui quais seriam essas ocasiões que ocorriam isso aqui. Próxima questão. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, sem autorização judicial ou depósito prévio responsável, respondendo apenas por indenização, e se houver dano. Próxima questão. Em relação ao direito de petição, assegurado pelo artigo 5, 3, 34 da Constituição Federal da República, é correto que não há previsão constitucional de sanção para a falta de resposta de pronunciamento de autoridade. Eu não entendi isso aqui. Quer dizer, se a autoridade não fizer nada, então ela não é previsão constitucional de ela responder, né? Entendi. Tipo, a gente pensa que as carinhas têm que responder as coisas, fazer as coisas, né? Ajudar as pessoas. Mas se o cara não fez nada, não tem sanção constitucional prevista, é isso? Interessante. Depois, pergunta, são gratuitos, né? Daí todas as respostas anteriores. Essa é a resposta certa, vamos ver o que estava aqui. Habeas corpus é grátis, habeas data é grátis. As necessidades de cidadania também é grátis, tá lá. E o registro de civil de nascimento e certidão de óbito para os reconhecimentos próprios também é grátis. E mandato de segurança considera-se líquido e certo direito, embasado em fatos comprovados de plano. Próximo. É conhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurada. A soberania dos veredictos. Próxima questão. A preceito de constitucional de ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, expressa o princípio da legalidade. E a última questão, essa é a opção correta. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo sua obrigação de reparar o dano e a decretação de permitimento dos bens ser contra os sucessores executada até o limite do valor de patrimônio transferido. Louco! Daí as próximas questões vão ser sobre... o quê? Direito... Caraca, olha isso, já tá mó escuro. Já não dá pra ver nada atrás de mim. A única coisa que tá me iluminando é a tela do computer. Tchau. Próxima questão vai ser de nacionalidade.